Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Nós tivemos uma semana em todo o Brasil um pouco que agitada. Se eu perguntar para vocês qual foi a notícia dessa semana, tem quem vai dizer assim: o Palmeiras ficou campeão. Não, mas não é. Não, ele ficou, mas não é essa notícia que nós tivemos principal. Todo o Brasil, aonde quer que fosse, onde quer que nós fôssemos, em qualquer parte do Brasil, essa semana nós estaremos ouvindo a respeito do impeachment, nós estaremos falando a respeito disso. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vivendo tempos difíceis na economia do nosso país, vivendo tempos difíceis na política de nosso país, e os brasileiros, eles, com essa notícia, alguns ficam esperançosos, acreditando que com a entrada de um novo governo as coisas vão melhorar, outros ficam um pouco que preocupados, achando que não vai mudar muitas coisas. Tem aqueles que também não entendem, na verdade, o que é o impeachment, o que está se passando com o nosso governo, não sabem que as coisas estão ruins, mas na verdade o que eles querem é ir no mercado e conseguir comprar as coisinhas baratas lá, é ou não é verdade? E nós estamos vivendo esse momento difícil dentro do nosso país, e nós estamos sentindo essa realidade dentro da nossa própria casa, dentro da empresa onde se trabalha. E a verdade é que não é apenas o nosso país que está passando por dias difíceis. O mundo está passando por dias difíceis. 2015 foi um período de muita diversidade em todo o mundo. Nós tivemos aí notícias mundo afora a respeito de mortes. Janeiro começou com decapitação. Nós tivemos aí terrorismo. Nós tivemos notícias sobre terremotos. Nós tivemos notícias sobre acidentes. Nós ouvimos na televisão a respeito de racismo. Nós ouvimos inúmeras notícias no mundo todo a respeito dessa turbulência que o mundo está vivendo. E a eleição, na verdade, é uma expectativa de que algo melhore no país. Porque se acredita que, com a troca de um governo, algo bom pode acontecer. Nós e todo mundo, por isso que vivemos eleições ano após ano. Nós tivemos aí na Argentina recentemente a eleição, agora na Venezuela vai ter eleição. A verdade é que se acredita que, quando nós encontrarmos o governo ideal, nós viveremos num país melhor. Essa é a expectativa de toda a população no mundo todo. Eles têm a eleição para viver à procura de um governo ideal para que possa trazer um país ideal para se viver. E é isso que nós vemos por aí em todo lugar, o mundo em busca de dias melhores, o mundo em busca de um país melhor. E Deus, ele não vê isso de maneira diferente. Deus acredita também, assim como nós, que um governo ideal, um governo melhor, vai trazer um mundo melhor. E é justamente a respeito disso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o reino de Deus aqui na terra. Amém? Para nós podermos falar a respeito disso, nós precisamos ir lá para Gênesis. A Bíblia nos conta em Gênesis, nós não vamos abrir, vamos fazer só um pequeno relato a respeito de Gênesis. Lá em Gênesis a Bíblia nos conta que Deus é o Deus quem fez todas as coisas. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou a água, Deus criou o alimento, Deus criou o oxigênio, Deus criou tudo. Amém? E Ele também fez o homem, Ele também nos fez para que nós pudéssemos dominar sobre tudo o que Ele fez aqui na terra, para que nós pudéssemos dominar sobre a terra. E Deus me fez, Deus o fez, a sua imagem e a sua semelhança.
Deus, Ele é o Rei nos céus, e Ele nos fez a sua imagem e sua semelhança, na expectativa de que nós pudéssemos governar aqui a terra da mesma forma que Ele governa lá no céu. De que forma essa? Trazendo o reino de Deus aqui para a terra. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma forma que ela é feita nos céus. O plano de Deus na criação do homem, o plano de Deus desde o início era esse. Era que o reino dele se espalhasse por toda a terra. É que o governo de Deus lá no céu fosse da mesma forma aqui na terra. E o homem lá em Gênesis 3, ele meio que pediu uma certa independência do reino dos céus. Como o Brasil um dia declarou independência de Portugal, lá no Éden, Adão declarou independência de Deus, declarou independência do reino dos céus. A gente precisa entender primeiro o que é reino, porque pouco se entende de fato a respeito de reino. Quando se fala reino, alguns pensam que é a igreja. Na verdade, a igreja é uma ferramenta para que o reino seja propagado. A igreja não é o reino. Existe um pensamento a respeito do reino que muitas vezes talvez não seja o que a palavra de Deus nos ensina. Bom, quando se fala a respeito de reino, nós pensamos logo num lugar. Quando se fala de reino, nós pensamos em um país. E todo país, todo reino, se tem um rei, certo? Falando a respeito dos céus. Não sei o que você pensa a respeito dos céus. Talvez alguns mundo afora pensam que o céu, quando nós falamos a respeito dos céus, pensa que é um lugar mágico. Um lugar onde se voa, um lugar onde se atravessa paredes. Outros talvez pensam que o céu é uma expectativa de um lugar melhor, mas ela não consegue definir o que é esse lugar melhor. Outros pensam que talvez o céu é um lugar onde ninguém trabalha. Bom, aqui a gente tem muito trabalho, né? Lá no céu eu não vou trabalhar. Na verdade, o que é o céu? O céu é um país. O céu é um país. É um reino. E esse reino tem um rei. Quem é o rei dos céus? Deus. Os céus é um país, e este país, este reino, tem um rei. Este rei é Deus. A palavra de Deus nos ensina, e nós vemos na história da humanidade a respeito de rei. O que é um rei? O que se entende a respeito do rei é que rei, ele é soberano, ele é absoluto, a sua palavra é autoridade única e a sua palavra é lei. O que ele diz, o que ele pronuncia é lei. Com Deus é exatamente isso. É exatamente isso. Olha só o que diz no livro de Salmos, capítulo 24, do 7 a 8. Você pode projetar para a gente aqui? Salmos, capítulo 24, do 7 a 8. Está desligado? Nós lemos aqui, Salmos, capítulo 24, do 7 a 8. Olha só o que diz. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente da guerra. Abram-se os portais, abram-se as portais antigas, para que entre o Rei da Glória, entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Amém? A vontade de Deus sempre foi essa. Assim como o seu governo é estabelecido nos céus, e o governo de Deus é perfeito, o propósito de Deus é que este reino também se espalhasse por toda a terra. Foi para isso que ele fez Adão, foi para isso que ele fez a humanidade, foi para isso que ele nos deu a autoridade para governar sobre a terra.
Foi para isso que Ele nos fez a imagem e semelhança, para que nós fôssemos representantes de Deus aqui na terra. Eu sou um embaixador de Deus aqui na terra. Você é um embaixador de Deus aqui na terra. Assim como no Brasil existem embaixadores de outro país representando o país dele aqui na terra, da mesma forma nós temos nossos embaixadores em outro país representando o Brasil. No reino de Deus não é diferente. No reino de Deus, Ele tem embaixadores o representando aqui. Quem são esses embaixadores? Somos nós, a igreja do Senhor. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. A respeito de reino, a respeito de país, cada país tem suas características típicas. Por exemplo, a mais comum é a língua. O Brasil tem o que define o Brasil na sua língua é o português, mas mesmo nós falando português, não é o português de Portugal, nós falamos o português do Brasil, certo? O português do Brasil define. Assim como nos Estados Unidos, o que define a América é justamente o inglês. E no reino dos céus não é diferente. Ele tem a sua própria língua. O reino de Deus também tem a sua língua. E nós conhecemos. Quando você anda pelas ruas, eles devem te conhecer pelo seu modo de falar. Porque você não é deste reino. Você é do reino dos céus. E como o reino dos céus, você tem características do reino. E uma das características do reino é a sua língua, sua maneira de falar. Seja na língua estranhas como nós conhecemos, ou na forma em que nós falamos, no nosso linguajar. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser tardio, pronto para ouvir e tardio para falar. Uma outra característica de um país é a comida. Quando você está num país, e mesmo dentro do país ainda existem as comidas típicas dos seus estados, mas o país tem a sua comida típica. E os céus não é diferente. Ele também tem o seu alimento, a sua comida, que é as Sagradas Escrituras. Cada país tem a sua cultura. O reino de Deus não é diferente. O Brasil é conhecido pela cultura, o Brasil é conhecido pelo futebol, o Brasil é conhecido pelo samba, o Brasil é conhecido pela sua cultura. O reino de Deus também tem a sua cultura. Quando se vê um cristão andando pela rua, ele ali de pronto a oferecer a sua vida em prol do próximo, alguém olha para você e fala: gente, você fez algo que ninguém faz. Você não é daqui, né? Não, eu não sou daqui. Eu sou de lá. Eu sou do reino dos céus. Eu não pertenço a isso, a este lugar. Certo? Mas como eu disse lá em Gênesis 3, Adão decidiu declarar independência da nossa pátria, independência dos céus. A partir do momento em que ele declarou independência dos céus, independência de Deus, o reino de Deus deixou de ser predominante aqui na terra, e um outro reino assumiu o seu lugar. Este reino é conhecido como o reino das trevas. E assim como qualquer país, ele também tem as suas leis. Em Romanos 8 nós sabemos que a lei das trevas é a lei do pecado e da morte. Assim como qualquer país, ele também tem a sua comida típica, que é a prostituição, a mentira, a lascívia. Assim como qualquer outro país, ele também tem a sua cultura, que é do ódio ao próximo, do rancor, da mágoa, do eu e não você. Se eu tiver que ajudar você, que seja para benefício próprio. Assim também o reino das trevas tem a sua cultura. Tem a sua cultura. A partir do momento em que Adão rompeu e declarou independência, um reino com todas as suas características assumiu o governo deste mundo. E a Bíblia nos fala em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. A Bíblia é bem clara em dizer que ao ele declarar a independência, um novo reinado passou a predominar, e este reinado é o reino das trevas.
Imediatamente este reino começou a entrar imediatamente nas famílias, com todas as suas características. Adão olhou para Deus e agrediu a sua mulher e disse assim: Deus, essa mulher aí que o Senhor me deu, ela me fez fazer isso, ela me fez comer, ela me fez desobedecer, olha só o que ela me fez. Imediatamente as características desse reino das trevas entraram nas famílias. Uma outra característica desse reino das trevas é o assassinato de irmão para irmão. É características de que existe um reino predominando quando se declarou independência do reino dos céus. Uma outra característica do reino das trevas é quando Caim chegou para Deus, Deus perguntou assim: cadê Abel? A falta de respeito, a falta de zelo, de amor para com Deus, ele virou para Deus e disse assim: e o problema é meu? Sou eu lá o tutor do meu irmão? O problema é seu. E nós vemos essas características nos nossos dias, mundo afora. No Rio de Janeiro, essa semana eu ouvi na televisão um entrevistado dizer assim: olha, um adolescente, para poder roubar uma bicicleta, ele não mede sacrifício, ele já vai dando facada até matar. O mundo perdeu o senso do ridículo. Por que isso? Porque existe um reino dominando este mundo, e este reino é o reino das trevas. Quando se declara independência de Deus, quando se declara independência do reino das trevas, o governo de Deus deixa de existir na vida daquela pessoa, e um outro governo passa a predominar. E nós bem vemos isso aí, mundo afora. As crianças crescendo com esse governo, ouvindo músicas pornográficas, no celular, não é mais fone de ouvido não, no celular, no meio da rua, crianças de 7, 8 a 10 anos. Quem está governando aquela vida? Quem está governando aquela casa? Nós recebemos de Deus essa confiança de poder governar este mundo, de poder, não com o nosso próprio governo, mas espalhar o reino de Deus por toda a terra. Nós recebemos essa confiança de Deus, mas lá em Adão, nós abandonamos essa responsabilidade. Mas Deus, ele não nos abandonou, e nem desistiu do seu sonho, que seu reino fosse propagado sobre o mundo todo, que seu reino fosse levado por toda a terra. Ele não desistiu desse sonho. Por isso ele enviou o Senhor Jesus Cristo. E abra sua Bíblia no livro de... Já está aberta, Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Por milênios e milênios nós ficamos longe da nossa pátria. Por milênios nós estávamos longe do reino de Deus. Por milênios nós estávamos longe da intimidade com o nosso rei. Por milênios. Mas o Senhor Jesus Cristo veio. E o que se pensa a respeito de Jesus Cristo é que Jesus apenas veio para nos levar para o céu. A palavra de Deus nos ensina que Jesus não só veio para nos levar para o céu, mas também veio para trazer o reino de Deus aqui para a terra. E olha só o que nós lemos aqui, 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Arrependa-se, pois o reino dos céus é chegado. Algumas Bíblias está com uma tradução próximo. Na verdade, próximo e chegado, na tradução original, significa que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está aqui. Jesus Cristo, ele veio não apenas para nos levar para o céu, mas para trazer o reino de Deus aqui para a terra. Deus sonhou com um reino, formou um reino. O Senhor Jesus Cristo, depois de milênios, trouxe esse reino aqui para a terra. E o Espírito Santo,
no dia do Pentecoste, inaugurou este reino. E a hora que o reino foi inaugurado, a igreja surgiu. Para que a igreja surgiu, pastor? A igreja surgiu para servir o reino, para propagar o reino. Eu sou embaixador de Cristo, você é embaixador de Cristo, e nós somos igreja com um único propósito: anunciar o reino de Deus por toda a terra. Anunciar o reino de Deus por toda a terra. Quando Jesus veio a este mundo, se destituiu de toda a sua glória, se humilhou a ponto de se tornar homem, e ali nasceu no ventre de uma Virgem Maria, da Virgem Maria, ali Herodes ficou sabendo que um rei tinha nascido, e ele ficou muito preocupado e mandou matar todas as crianças, porque Herodes sabia que não era possível que dois reis, que dois governos, dois sistemas de governo governasse um único reino, um único lugar. Então o que Herodes fez? Falou: não posso deixar ele vivo, não existe uma possibilidade de dois, vou mandar matar, mate todas as crianças. Herodes, no sentido de saber que não existe a possibilidade de dois reinos governar o mesmo lugar, estava certo. Ele estava certo quando ele pensou: não existe nenhuma possibilidade de dois reinos governar um único lugar. A Bíblia nos fala, em Mateus 6, 24, ou você vai amar um ou o outro. Você ama um e odeia o outro. Não tem como você servir a dois senhores. Não dá, não tem como. Jesus é rei, e como rei, ele trouxe o seu reino aqui para a terra, e estabeleceu este reino aqui na terra. Ali, no meio do governo de Roma, no meio do império de Roma, Jesus faz brotar um novo reino. Este reino é um reino de amor. Quando naqueles dias havia perseguição, Jesus traz paz. Quando se havia ódio, Jesus está trazendo amor. Quando havia mágoa, rancor, Jesus está trazendo perdão. Jesus disse o seguinte: o reino do mundo diz que se alguém bater na sua cara, você mete no outro lado dele. Mas o meu reino é o seguinte: se alguém bater na tua face, você dá a outra para ele. Jesus traz um contexto de reino completamente oposto do sistema que prevalece nos dias de hoje. Jesus traz um contexto de reino completamente oposto. E ele não só traz este reino, mas como ele diz, como adentrar neste reino. O nosso pastor pregou uma série de 6 ministrações. A primeira era ouvir e a segunda era arrepender. Jesus disse o seguinte, em 4,17. Ele diz assim: arrependam-se, pois o reino é chegado. Jesus está dizendo assim que o caminho para ir no país que pertence a Deus, este caminho se chama arrependimento. Arrepender significa mudar a nossa maneira de pensar, a metanoia. Arrepender significa mudar a maneira de agir. Arrepender significa mudar a maneira de se comportar. Significa mudar a maneira de pensar. Isto é arrependimento. Isto é o caminho que nos leva ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Em Mateus 5, capítulo 1, versículo 12, nos ensina e nos fala quem são os que pertencem a esse reino. De quem é esse reino? Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, nós vamos ler, diz assim: vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar dizendo: olha a quem pertence o reino de Deus. Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles são o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que terra é essa? É os céus. É o país que pertence a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois
obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus aqui está dizendo de quem é o reino dos céus. O reino de Deus, a Bíblia nos fala que é um assunto apocalíptico, ou seja, é algo futuro, mas que já está, que já se iniciou no dia do Pentecostes e está em nossos meios. O reino de Deus, ele começa aqui e se concretiza lá. O reino de Deus, diferente do que os judeus estavam esperando nos dias de Jesus. Os judeus estavam esperando um governo político, os judeus estavam esperando um governo teocrático, assim como aquele governo sinaítico em Moisés. Os judeus estavam esperando, eles continuam esperando. E se nós, como judeus, esperavam que o Messias o libertasse do Império de Roma, estivermos esperando que Jesus nos liberte do governo da Dilma, nós estamos com a expectativa errada. Porque Jesus não veio trazer um reino político, Jesus não veio trazer algo externo, um reino externo, mas um reino interno. Ele disse o seguinte para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Abra lá. Ainda em Mateus, desculpa, vamos lá para João 18:33. João 18:33. Levaram Jesus até Pilatos, versículo 33, Pilatos diz o seguinte: Pilatos voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Pilatos estava falando a respeito de um reino político, um reino externo. Um reino externo. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te fizeram a meu respeito? Outros te falaram a meu respeito? 35. Respondeu Pilatos: acaso sou eu judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram a mim. O que foi que você fez? 36. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim a este mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus olha para Pilatos, esclarece o que muitos nos nossos dias estão buscando. Muitos estão achando que entregar a vida para Jesus, aceitar a Jesus, viver para Jesus, é ter uma vida boa. Estão confundindo os benefícios de pertencer ao reino com o propósito do reino. Eles estão achando que
quanto mais você der, mais você vai receber. E estão pregando o mundo afora o seguinte, que se você está vivendo uma vida de dar, se você está vivendo uma vida de obedecer, o que o pregador fala, e ainda está vivendo em enfermidade, em doença, ainda está vivendo em problema financeiro, é porque você provavelmente fez alguma coisa errada. Precisamos entender que o reino de Deus não é externo, o reino de Deus é interno. E não podemos confundir os benefícios de pertencer ao reino com o propósito do reino. Com o propósito do reino. Abra sua Bíblia, vamos voltar lá em Mateus. Vamos voltar lá em Mateus 6. Antes de lermos Mateus 6, eu quero dizer para vocês que quando um reino se estabelece, o outro precisa ser destituído. Não existe possibilidade nenhuma de dois reinos estarem juntos. Não existe possibilidade nenhuma. O Senhor Jesus, Ele trouxe um reino. E ao Ele trazer um reino, este reino entra em conflito com o reino já existente. E para que o reino dele seja estabelecido em minha vida, é necessário a destituição do reino que está presente. Eu preciso olhar para o reino e olhar para a minha vida. Aquilo que eu tenho vivido dia após dia são coisas, são características de um cidadão do reino. Porque se eu vivo uma vida de mentira, o governo que está sobre a minha vida não é o governo dos céus, é o governo das trevas. Se eu vivo uma vida de maldade, o governo que está sobre a minha vida não é o governo dos céus, é o governo das trevas. Se eu vivo uma vida de falta de perdão, o governo que está sobre a minha vida não é o de Deus, é o das trevas. Porque não existe a possibilidade de dois governos permanecerem no mesmo lugar. Marta e Maria. Jesus está ali na casa de Marta e Maria. Maria está sentada e Marta está trabalhando. O que Maria estava fazendo, sentada, ouvindo o ensinamento, não era permitido para uma mulher. Não era comum. Mas quando Jesus fala, nós precisamos parar tudo o que fazemos, precisamos parar a nossa vida e ouvir a sua voz. E Marta estava fazendo o que era costume dos dias. Marta estava funcionando conforme o sistema normal do mundo. Marta estava fazendo aquilo que o sistema diz que tinha que fazer. Mulher tinha que preparar as coisas para receber a visita. E Marta estava fazendo o que o sistema do mundo diz que tinha que ser feito. Marta funcionava conforme o sistema. Ela estava na igreja, mas o sistema que prevalecia na vida dela não era o reino de Deus, era outro sistema. E Jesus chama a atenção dela. Jesus fala assim: Marta, para tudo o que você está fazendo. Você está na correria, você está fadigada com muitas coisas. Uma só coisa é importante para a sua vida. Uma só coisa. E Jesus fala em Mateus 6 que é o reino de Deus deve ser primícia nas nossas vidas. Uma só coisa te é importante, Marta, e a tua irmã, ela escolheu abandonar o sistema que rege o governo deste mundo, para que na sua vida ela voltasse a ser dependente do reino de Deus, do reino dos céus. Uma coisa só te basta. Eu não sei atrás de que você corre, eu não sei como você corre, eu não sei o que você faz e como você faz. Mas faça uma autoavaliação da sua vida. As suas atitudes, a sua vontade, os seus pensamentos, o seu comportamento, o que você fala, o que você assiste, o que você vê, por onde você anda, você tem andado como um cidadão do reino dos céus? Porque é possível que você esteja dentro da igreja,
mas não dentro do reino, como o nosso pastor falou semana passada. Para que o reino de Deus seja estabelecido, precisamos destituir o nosso próprio governo. O nosso eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é certo, eu tenho que ser assim, o seu jeito não funciona. Nós precisamos destituir a nossa dependência das coisas deste mundo. As pessoas ficam presas a detalhes. Detalhes, por exemplo, WhatsApp, Facebook, detalhes, por exemplo, a amizade, ela não se converteu completamente, é 99% só cristã, não é 100%, não se converteu completamente por causa de um relacionamento, por causa de um comportamento. Precisamos entender que para que um reino de Deus seja estabelecido na minha vida, é necessário que o outro reino seja destituído, e contrário do que nós estamos sempre pensando e focando, que é o reino das trevas do mundo, que sim, mas o que engana muitas pessoas é os que estão dentro da igreja. Os que estão dentro da igreja são muito enganados, porque os que estão lá fora sabem muito bem que a sua vida está uma desgraça, mas os que estão dentro da igreja e não estão dentro do reino, eles pensam que está tudo bem, porque ele ouve todos os cultos, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as músicas, e por estar aqui, ele pensa em estar no reino. Então, o problema maior não é destituir do reino das trevas. O problema maior é destituir o meu governo. O meu governo. Para que o governo de Deus seja estabelecido sobre a minha vida. É necessário que nós renunciemos o mundo e tudo que ele nos oferece. Mateus 6, 24. O reino de Deus é já, agora não. Ele já começou em nossa vida, porque o reino, nós somos a igreja governada por Deus. O reino dele já começou em sua vida e há de se consumar. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Como eu disse, não há possibilidade de dois governos prevalecerem no mesmo lugar. É necessário que um seja destituído. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observe bem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, ou seja, aqueles que são governados pelo reino do mundo, das trevas, ou seja, aqueles que não creem em Deus, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe bem que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, roupa, todas essas coisas, Deus sabe que você precisa. E elas lhe serão
acrescentadas. Eu entendo sobre primícia. Quando fala buscar em primeiro lugar, é buscar com aquilo que é o mais importante na sua vida. Com aquilo que é mais importante na sua vida. É buscar com um desejo intenso do seu coração. O reino de Deus é o mais importante na minha vida. Deus sabe que você precisa de todas as coisas que você anseia e deseja. E Ele diz claramente, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não estou aqui pregando sobre tudo o que você quer vai ser lhe dado. Isso é teologia da prosperidade. Estou dizendo tudo o que você precisa para viver nos dias aqui, Deus vai lhe dar. Deus vai lhe dar. Promessa dele. Neste Brasil e mundo afora, pensa-se que ter um carro chique, ter uma casa boa, pensa-se que ter um trabalho com um salário legal, pensa-se que ter uma namorada bonita, ter uns filhos bem vestidos. Neste mundo pensa-se que essas coisas nos trazem uma vida bem-sucedida, nos fazem se sentir satisfeito. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aqui, você está pedindo água para mim, certo? Se eu te der dessa água que você quer, você vai voltar a ter sede. Você está pedindo essa comida para mim, não está? Se eu te der essa comida que você quer, você vai voltar a ter fome. No meu reino, e as coisas que eu te der, nunca mais você voltará a ter sede e nem fome. E é bem assim. Nós lutamos tanto, batalhamos tanto, e a hora que nós conseguimos aquilo que nós tanto queríamos, às vezes nós não damos tanto valor assim. Às vezes nós não damos tanto valor assim. A insatisfação do mundo é que gera esse capitalismo selvagem nos nossos dias. De querer mais, de querer mais. O meu pai estava falando sobre um empresário bem-sucedido que fez inúmeros cortes na empresa dele, e não era porque a empresa dele está sendo atingida pela crise. Era porque ele aproveitou da oportunidade para poder guardar mais dinheiro. Isso não é planejamento, isso é ambição. Porque uma empresa no porte da qual meu pai falou que tem, é uma empresa que é sustentável. E o mundo vive assim. E Deus nos diz que nós precisamos ter apenas uma preocupação na nossa vida. É o reino de Deus. E tudo aquilo que te traz preocupação e angústia neste mundo, entregue nas mãos dele. Ele vai acrescentar sobre a sua vida. Eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: nós não pertencemos a este mundo. O governo que rege a minha vida e que rege a sua vida é o governo do reino dos céus, do reino de Deus. A minha pátria não é aqui. A minha pátria é lá nos céus. Jesus não veio apenas para me levar para os céus, mas Ele veio para trazer o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é um país, este país é completo. Ele tem o seu estatuto. As Sagradas Escrituras não é um livro que fala sobre religião. As Sagradas Escrituras é o estatuto dos céus. Aqui contém todas as leis de Deus, desde artigo a inciso. Aqui contém todas as leis de Deus, todos os benefícios de pertencer ao reino de Deus. Jesus não veio pregar uma religião. Ao contrário do que muitos pensam, muitos acham que você está aqui e por estar aqui você tem uma religião. Eu não tenho uma religião. Você não tem uma religião, porque Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer o reino de Deus aqui para a terra. O reino de Deus é o modo dele governar. Quem governa tem um país. A minha pátria é o céu. Eu não sirvo uma religião, eu sirvo um reino e eu tenho um rei. E como
embaixador dos céus aqui na terra, eu devo me portar como tal. Eu devo ter linguagem de quem fala do reino. Eu devo ter a cultura do reino. Eu devo me alimentar da comida do reino. Porque Jesus me disse que eu tenho que me preocupar com a minha pátria. Quando alguém viaja para outro país e mora nesse país 2, 3, 4, 5, 10, 11 anos, ele perde a característica do país. Nós precisamos estar ligados aos céus e jamais ser independente de lá. Se coloquem em pé. Eu não sei se você consegue achar, tem uma música que diz assim: meu desejo é de não ter desejo algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Feche os seus olhos. Oh, Jesus. O discípulo fiel, ele não está preocupado com as coisas deste mundo. Ele pode servir ao próximo. Ele sabe que o mundo está em crise. Mas o que ele tem, ele não guarda para si próprio, ele reparte. Porque ele não tem para si as coisas deste mundo, e ele não pertence às coisas, a este mundo, ele pertence a Deus. O discípulo de Deus, aquele que pertence aos céus, ele pode perdoar as ofensas daqueles que o fazem. Porque ele não tem privilégio nenhum em defender a sua opinião, ele não tem privilégio nenhum em defender a sua autoestima. Porque ele não tem nada deste mundo. Nós lemos Mateus 6. Mateus 5 e Mateus 5. Logo no versículo 1 fala sobre os pobres de espírito. Os pobres de espírito é aqueles que não têm nada, que deram tudo o que tinha. Eles se tornaram escravos. Os pobres de espírito é aquele que tudo que ele tinha, ele entregou ao seu rei. E ele agora é escravo deste rei. Nós somos servos de Deus. E a tradução do hebraico, a tradução original do hebraico não é servo. Vós, senhores, servir aos vossos patrões. Não, Deus está ali. O apóstolo Paulo está falando a respeito de escravidão. Você que é escravo, sirva bem ao seu senhor. Não está falando de um trabalhador. A palavra servo, a tradução hebraica é escravo. E Jesus em Filipenses, abre esse último versículo, Filipenses 6, 26 a 8. 6, 26 a 6, Filipenses 2, do 6 a 8. Eu quero ser santo, eu quero me esvaziar de mim. O reino de Deus é um reino de escravos, é um reino de servos. Diz assim, eu abri Filipenses 2, do 6 ao 8, diz assim: que embora, olha só, 5, vou ler o 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ponto. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. Ele, Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser escravo. Embora sendo Deus, ele não se apegou a isso, ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana,
Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Espírito Santo de Deus, nós não queremos ter nada de nós mesmos, não queremos ter orgulho, não queremos ter autoconfiança de mim mesmo, porque é o Senhor quem traz tudo em mim, de mim eu não sou nada. Quando eu decido fazer as coisas por minhas fortes ou próprias mãos, eu bem sei que em nada serei sucedido. Que como pertencentes ao reino de Deus, nós possamos ter uma vida de doação ao próximo, doação ao reino. Que nós possamos olhar para aquele que está à nossa volta e possamos perdoar, possamos amar, possamos nos doar. Como que o reino de Cristo, o reinar de Cristo, estivesse fluindo em nossas vidas. Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Que possamos nos desprender dos valores deste mundo e nos apegar com toda a convicção aos valores do reino. Que se acaso, até o momento em que você entrou por esta porta, e ao ouvir essa mensagem, você percebeu que existia um sistema que não era do reino de Deus governando a sua vida, este é o momento de destituir todo o governo das trevas, todo o governo seu, porque para o governo de Deus reinar em sua vida, é preciso ser destituído o seu próprio governo. Que essa seja a nossa oração. Destitui, Senhor, de mim mesmo, para que o teu reino prevaleça em mim. Cantemos essa canção. Tudo, ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso Sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma. Eis aqui este mundo mal elevo. Ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus.